João capítulo 19, versículo 17 ao 18 diz o seguinte, olha, isso na versão NVI, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Então veja só, meus irmãos, o que nós temos aqui de interessante? Primeira coisa, o contexto, não se esqueça do contexto. Aqui, depois de Pilatos ele questionar Jesus, ele agora decide então da condenação de Jesus. E a condenação do Império Romano era principalmente para crimes de rebeldia, crimes para criminosos perigosos, era a crucificação. Então, o que eles fazem? Ainda para humilhá-lo ainda mais, faz com que ele carregue a sua própria cruz. Então, aqui nós podemos chamar isso de humilhação total de Cristo. Tá? Ele é levado à crucificação e ainda ele é responsável por levar a sua cruz. Essa cruz que ele carregou é uma cruz pesada, você já deve ter ouvido e visto por aí. É uma cruz que era para Barrabás, é maior do que o tamanho que Jesus ele possuía, tá? Mas não vou entrar nesse mérito, até mesmo porque a intenção aqui é nós fazermos uma leitura simplificada, uma leitura guiada. O que você vai ver aqui é que além de levar sua cruz, ele leva para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Pode ser que na sua Bíblia esteja grego, pode ser que na sua Bíblia esteja hebraico, e pode ser que esteja aramaico, que é aí uma evolução, uma mudança do hebraico, tá bom? E aí chegando próximo aí do grego, um dialeto daquela época. Veja que mesmo os judeus conhecendo a lei, eles não conseguiam perceber que a lei dizia que maldito fosse todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Mas também eles não conseguiam lembrar que era necessário que um homem ele fosse sepultado em prol de outros. Veja que nós já vimos isso, o sumo sacerdote ele havia alertado quanto a isso, mas agora ninguém mais está se preocupando, eles estão inflamados, eles estão acalorados por causa deste momento da crucificação de, entre aspas, um grande criminoso para eles. Contudo, eles estavam cumprindo o que? O propósito de Deus. Você vai ver que olhando para esse exemplo de Cristo, você pode também, quando você estiver passando por grandes tribulações, lembrar de sempre, sempre, sempre carregar a sua própria cruz e seguir. Sempre, sempre, sempre. Isso é importante porque a cruz de Cristo é pesada, a sua também é, mas você precisa se esforçar porque ele também lutou até o final, tá bom? Outra coisa que você vai ver é que ali o crucificaram e colocaram ele entre dois criminosos. E aí o da direita ele é salvo, o da esquerda ele acaba fazendo outros questionamentos, mas o que você vai perceber é que João ele não fala sobre esse detalhe dessa conversa. Então vamos ficar até aqui, nós vamos fazer a leitura de apenas João. Então crucificaram ele considerando ele um grande criminoso, um grande criminoso. E nesse caso nós vemos que ele então foi contado entre os transgressores. Então o que eu posso aprender com isso? Primeira coisa, leve a sua cruz ou levar a sua cruz quando você ouvir falar isso, leve a sua cruz de forma não simbólica, tá? Mas sim carregue essa cruz que é o Evangelho de Cristo. Ele é leve, mas ao mesmo tempo ele é pesado. Então você precisa levar ele até o fim. Jesus disse: aquele que quiser segui-lo precisa tomar sua cruz e seguir. Outra coisa que você vai ver é que esse Jesus que foi humilhado, ele também, ao terceiro dia, foi glorificado, tá bom? Ele ressurgiu e foi glorificado, tá bom? Deus abençoe. João capítulo 19, versículo 19 ao 22 diz assim, olha, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi.
Veja que interessante. Você percebe então que aqui Jesus, o contexto, né, que eu já disse aqui, ele é colocado entre dois criminosos, tá? Ele tem aquela conversa com o da direita, com o da esquerda, ele tem a zombaria, mas aqui você vai perceber que Pilatos ele chama Jesus de o Nazareno, rei dos judeus, mas não porque ele estava exaltando ou reconhecendo Jesus, contudo porque ele estava zombando dos judeus em que ele era governante. Ele não estava reconhecendo o poder de Jesus, mas zombando de Jesus e dos judeus por essa, entre aspas, esse problema que os próprios judeus não conseguiram resolver entre si. Só que os chefes tinham uma única acusação que era, veja, ele se diz rei dos judeus. Não coloque que ele é rei dos judeus, mas que ele se diz. Ou seja, ele blasfemou, tá? Então a acusação de Jesus era uma acusação fraca, mas uma acusação em que foi capaz de levar ele à crucificação. Uma acusação de blasfêmia. O que você pode tirar disso aqui, ponto disso aqui? Nós podemos aprender a suportar, assim como Jesus suportou, o processo, irmãos. Muitas das vezes passando por humilhação, tá? Muitas das vezes por zombaria, mas nós precisamos suportar e carregar a nossa cruz. Outra coisa que você vai perceber é que para aqueles que creem, para aqueles que creem que Jesus ele é o Salvador, o que Pilatos estava fazendo aqui é anunciando a sua majestade, dizendo: ele é o rei dos judeus, Jesus é rei. Para aqueles que não creem, ele não é rei, não é Senhor. Mas para nós que cremos, essa mensagem aqui, podemos dizer, Pilatos estava anunciando em todas as línguas, aramaico, latim, grego, tá? Que Jesus é o rei dos judeus, tá bom? Deus abençoe sua vida. João capítulo de número 19, versículo 23 e 24, diz o seguinte: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram, dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Aqui nós temos então o contexto. Não se esqueça do contexto. Sempre olhe para o contexto. Primeira coisa, Jesus crucificado, Jesus zombado e zombando dos judeus. Por quem? Por Pilatos. Agora, além de toda a humilhação, você percebe então que Jesus ele fica sem roupa, tá? Ele fica despido. Por isso que Isaías 53 vai dizer que não conseguiam olhar para ele, não achavam nele formosura. Além dele apanhar muito, está desfigurado, está sofrendo, ele está sem roupa, tá? Ou quase sem roupa. Não vamos exagerar aqui, mas também não vamos desconsiderar. Então veja que tomaram as roupas dele e as dividiram, então rasgaram as roupas dele. Outra coisa é que você vai perceber que Jesus ele tinha uma túnica tecida de alto a baixo, num único tecido. Rasgasse essa roupa seria perder valor financeiro. Então o que os soldados decidem? Vamos jogar sorte e vamos ver quem é que fica com esse tecido. Então dá para ver que é um tecido bonito, um tecido interessante, e eles preferem sortear entre eles para ver quem ficava com esse tecido. O que você pode aprender com isso? Primeira coisa, Jesus ele é amplamente humilhado, ficando sem roupa, mas ao mesmo tempo você percebe aqui o controle de Deus, o poder de Deus, porque aqui o texto diz: isso aconteceu para que se cumprisse o quê? As escrituras. Então Deus estava olhando tudo, o Pai estava vendo tudo. E o Pai vendo tudo quer dizer então que ele tem o controle, estava no controle de tudo. Então as coisas não saem do controle do Criador. Se você se lembrar, você vai lembrar que José também tinha uma roupa colorida, bonita, sabe? José do Egito, né? Conhecido como José do Egito. Esse José, ele é um tipo de Jesus. Então ele também foi humilhado pelos seus irmãos, foi vendido, foi traído, e ele também tinha uma túnica que o seu pai lhe deu. Jesus também tinha uma túnica, tá bom? É só uma observação, nada demais. Mas aqui você pode tirar como aprendizado o quê? As coisas não saem do controle de Deus. Deus está no controle, mesmo parecendo que as coisas estão terríveis.
João capítulo 19, versículo 25 ao 27 diz: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, mulher. Desculpa, vamos lá. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Veja que interessante. Aqui vamos entender novamente o contexto. Jesus crucificado e os soldados acabam de repartir então as suas vestes, decidir quem é que ficaria com o que. Jesus ele bate o olho então em Maria, sua mãe, tá? E ele vê também o discípulo a quem ele amava. Nós já sabemos que esse discípulo a quem ele amava era João, tá? Porque ele é mencionado algumas vezes e da forma com que diz, dá a entender que é João, tá? O apóstolo, ou o discípulo João. Então ele vê e diz para a mãe: olha, aí está o seu filho. E diz para o filho: aí está a sua mãe. O que você pode tirar de aprendizado aqui é, primeira coisa, é que Jesus, mesmo no seu sofrimento, mesmo na sua dificuldade, ele se preocupa em cuidar de quem? Da sua mãe. Ele não desconsidera a sua mãe, tá bom? Outra coisa que você percebe é que o discípulo a quem Jesus amava, João, ele passa a cuidar, tá? Diz aqui que ele levou para sua casa. Então, o discípulo a quem Jesus amava, ele obedece às palavras de Jesus e cuida da mãe de Jesus, Maria. Então, o que você pode ver é que Jesus ele cuida da mãe e o discípulo obedece, tá bom? Olha, esse aqui é um dos principais textos em que os católicos eles se apoiam em dizer que Maria ela não teve outros filhos, tá? Só como curiosidade aí. Nós, evangélicos, nós acreditamos sim que Maria teve outros filhos, filhos dela mesmo, tá bom? Nós acreditamos. Os católicos não. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, nesse quesito, mas esse, o versículo 27 é um dos principais textos, tá bom? Esse é um dos principais textos. Por que eles dizem isso? Porque o discípulo leva ela para sua casa. Quem deveria levar ela para sua casa seria os irmãos de Jesus, tá? E a Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Só que aí vai entrar naquela discussão se é somente filho de José, se não é. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu sou da linha que acredita que Maria teve outros filhos, tá bom? Então veja, aqui você tem Jesus cuidando da sua mãe e aqui você tem um discípulo obedecendo à vontade de Jesus. Você tem essa responsabilidade de cuidar dos seus pais, da sua mãe, tá bom? E você também tem a responsabilidade de seguir o exemplo de João e ser obediente a palavras e ordenanças de Jesus. Beleza? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.